Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Então, no vídeo de hoje, vamos focar um pouco no investidor de varejo e depois falar sobre 3 ações específicas que o varejo gostou bastante este ano. Isso vem de uma pesquisa do Goldman Sachs e eles acompanharam o grupo de investidores de varejo em ETFs, ações individuais, opções e fundos mútuos. As principais tendências de investimento em 2025 foram entradas recordes em ETFs de longo prazo, totalizando 350 bilhões e superando 2021. Para alguns isso é alarmante, para outros aceitável. Ações individuais de médio prazo, foco temático, grande interesse em inteligência artificial. Claro, a compra do Nasdaq 100 é 5 vezes maior do que em 2021. Você pode ver isso como bom ou ruim. E por fim, estão as opções. No curto prazo, volume alto de 420 bilhões por dia. Isso representa, em dólares, o valor total das negociações de um ativo ou mercado em um dia. E o vencimento médio é de 2 semanas. E houve uma forte compra de opções de compra, o que também pode explicar os movimentos extremos das ações individuais. Se observarmos o canto inferior esquerdo, vemos a volatilidade do índice baixa, mas o movimento das ações nos resultados segue muito volátil, como temos visto repetidamente. O maior desde 2009, fim da conversa? Com 2 estratégias, siga a tendência e não vá contra o entusiasmo do varejo, pois não é um indicador contrário. Acompanhe mudanças de tendência, como 3 semanas de queda. A segunda estratégia é gerar renda com a venda de opções. Hoje vamos analisar 3 nomes muito populares entre investidores de varejo. Um é Grab, Celsius e Zeta. Global já mostrou todas essas empresas aqui no canal. Para uma análise mais detalhada dessas empresas, pesquise o nome delas aqui no canal. Se você possui essas empresas, o que acha delas comprarem mais? E as projeções de manutenção para 2026? Me conte aí nos comentários abaixo. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. A gente agradece muito. Se quiser apoiar mais, veja o link na descrição. Nos comentários deixei o top 10 das melhores ações para comprar. Acesse fulcom.com/coachinvestor. Muito obrigado. Certo, vamos começar com a empresa número 1, que é a Grab agora. Não se deixe enganar ao olhar para a Grab. Porque você pode pensar, apenas 5 por ação deve ser uma empresa muito pequena. Mas não, como vimos, esta é uma empresa de quase 21 bilhões. Aliás, só porque uma ação custa 5, 10, 50, isso não faz dela uma ação cara ou barata. Em Mercado Livre, 2.000 por ação. Isso não quer dizer que a empresa seja cara ou supervalorizada. Isso só mostra que você precisa de dinheiro, ou nem tanto, para comprar uma única ação. Eu já vi muitas pessoas dizendo nos meus comentários: Nvidia e AMD estão sendo negociadas pelo mesmo preço. Não é porque as duas estavam sendo negociadas na época por 160, 170 que elas valem o mesmo agora. Com relação à Grab, como você pode ver, no acumulado do ano a ação subiu apenas 88 até agora. Ela chegou a subir um pouco mais do que isso, certo? Se você olhar aqui perto do pico, a ação teria subido muito mais no acumulado do ano. Mas então, sim, tivemos aqui uma queda. Como você pode ver, atualmente está passando por uma queda de cerca de 20. Vimos esse tipo de queda em todo o mercado, na verdade. Com um jogador muito semelhante, bem, semelhante por causa da região em que estão jogando. A C-Limited, outro nome muito bom, foi penalizada não pelo desempenho do negócio. Talvez a ação tenha subido demais, ou talvez apenas o mercado tenha recuado, voltando agora talvez para níveis normais. Grab, eu já falei sobre essa empresa há mais de um ano, e também falei sobre ela algumas vezes desde então. Mas uma coisa que você precisa saber é que a Grab, claro, opera no Sudeste Asiático, e isso é algo muito importante de se notar aqui. Na verdade, não tenho ações da Grab, apenas indiretamente via Uber, que tem participação nela. Por que é importante entender as regiões? Já falamos sobre isso? Muitas empresas, na verdade, não são empresas americanas ou não têm exposição aos mercados americanos. Elas têm exposição à América Latina, China, Sudeste Asiático ou só à Ásia. Mas nesse caso, se olharmos para alguns dos maiores mercados da Grab, analisamos a taxa de crescimento do produto interno bruto real em relação aos períodos anteriores. Você pode ver claramente que eles estão operando em países onde o produto interno bruto está crescendo mais rápido do que em muitos outros países, por exemplo, na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos. Também mostrei isso para vocês no início do ano, acho que publiquei em fevereiro. Se você olhar para o produto interno bruto em bilhões de dólares, verá que a maioria, se não todos eles, deve crescer nos próximos anos.
Agora, novamente, se olharmos para a área em que eles atuam, o Sudeste Asiático tem uma população de mais de 700 milhões de pessoas. 85% do mundo vive nessa região. Agora, a Grab oferece o popular modelo de super app na Ásia, reunindo mobilidade, delivery e fintech. A Grab também já lidera em alguns desses países do Sudeste Asiático. Por que a Grab teve sucesso? Ou por que ela tem sucesso? Primeiro, serviços personalizados para cada localidade. Segundo, liderança em mercados importantes como Malásia, Singapura, Tailândia, Filipinas e Vietnã, entre outros. Terceiro, o mais simples, entrada antecipada e forte penetração. Usei o Grab há 10 anos na Tailândia. Até o final do ano passado, eu não sabia que era uma empresa de capital aberto. E então, 4. Parcerias estratégicas, por exemplo, a com a Uber. Claro, existem concorrentes por aí. Um dos nomes famosos é a Goto, empresa alvo de rumores de aquisição pela Grab em 2024 e 2025. Eles são muito fortes na Indonésia, e se a Grab realmente comprar essa empresa, eu acredito que eles vão se tornar ainda maiores e mais fortes juntos. E há a Foodpanda e outros concorrentes locais. Se analisarmos o crescimento da receita da Grab e a projeção para os próximos 2 anos fiscais, este é o crescimento esperado para este ano. Aqui, 21-22 e depois 21-4 no ano fiscal de 26, além de 177 no de 27. Agora veja o que está acontecendo com o lucro operacional. Nos últimos 12 meses virou lucro. Espera-se que isso continue com lucro durante todo o ano fiscal e depois aumente rapidamente nos próximos 2 anos fiscais, com as margens também melhorando. O número de usuários que transacionam mensalmente também está crescendo continuamente. Nos últimos 2 trimestres, as comparações ano a ano ficaram um pouco mais difíceis, mas também vimos um pequeno aumento aqui. Trimestre a trimestre, 129 a 2 trimestres, 138 de crescimento ano a ano no trimestre passado. E claro, as comparações ano a ano vão ficar um pouco mais fáceis daqui para frente. Como falamos, o negócio tem 3 segmentos: entregas, mobilidade e serviços financeiros. Nos últimos 2 anos, você pode ver que o mais rápido, claro, é o menor deles, que é o braço fintech aqui. Esse teve taxa composta anual de 442%. Depois vem a receita de mobilidade, essa azul, crescendo 217% e também as entregas. Crescimento anual composto de 201% nos últimos 2 anos. Sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado, a fintech ainda não é lucrativa, mas os outros 2 braços já são e há bastante tempo. Se olharmos o panorama geral, isso é possível graças aos ótimos dados da Fiscal.ai. E você conecta isso ao Google Gemini e usa o Nanobanana para criar um infográfico bacana. Você pode ver isso. No geral, apesar das ações talvez não terem se movimentado muito nos últimos 12 meses ou algo assim, esta é uma empresa que vem executando muito bem, tem apresentado um bom desempenho e o futuro é bastante promissor. Eu fiz um vídeo, acho que no começo deste ano. Acho que o título do vídeo é algo como: será que Grab está se tornando uma empresa de 100 bilhões? Acredito mesmo que isso vai acontecer. Muitos acham que ao comprar uma ação de 5, ela deve valorizar 5 vezes rápido, mas na verdade você só está adquirindo. Uma empresa de 20 a 21 bilhões de dólares leva tempo para chegar a 40, 60, 80 e eventualmente 100 bilhões. Mas se eles continuarem executando assim, se eles continuarem superando as expectativas, então eu realmente acho que é só uma questão de quando isso vai acontecer. Não é questão de se, mas de quando. Por fim, ao analisar a ação, a média móvel de 200 dias fica clara no gráfico diário. Aqui é uma área onde ela realmente se recupera várias vezes, e mesmo que caia abaixo dela, não demora muito para se recuperar. A mesma coisa aconteceu bem aqui. Ela caiu abaixo desse nível por volta de 490, caiu abaixo de 490,80, e então, alguns dias depois, voltou a subir acima dele. Indo para a ação número 2, Celsius, atualmente líder em energia, teve ótimo desempenho este ano. A ação valorizou 67%. Claro, isso vem depois de uma queda terrível que começou em 2024. A ação chegou perto de 100, e então caímos até cerca de 20. Claro, no início deste ano, durante a queda de abril. Esta é uma empresa que vale cerca de 115 bilhões. Para esse tipo de empresa, a margem está razoável. Margem bruta de 524, embora seja esperado que caia um pouco. Vamos falar sobre isso mais tarde.
Essa é uma empresa que tem uma relação bastante próxima com... A PepsiCo adquiriu a outra empresa chamada Alani Nu. E desde então, as coisas se recuperaram. E é por isso que vimos isso. Você pode ver claramente que a receita se recuperou. Claro, você também recebe a receita da outra empresa aqui, mas as projeções são bastante interessantes. Então, no exercício de 26, ainda se espera que eles gerem 315 a mais de receita do que no exercício de 25. Para o exercício 27, espera-se que seja só cerca de 111 a mais que o exercício 26. O fluxo de caixa livre deve crescer mais rápido do que a receita. Agora, se você olhar de onde vem a receita, não é surpresa que a grande maioria dela, venha da América do Norte. Agora você vai dizer, por quê? Por que aumentou tanto nos últimos 2 trimestres? Bem, novamente, é pela aquisição. Agora, Europa, Ásia, Pacífico, os mercados internacionais para eles ainda vão ser um foco em 2026, certo? Porque essa barrinha azul aqui não é boa o suficiente. Você quer que essa marca se torne mais diversificada e que não tenha mais de 90% da receita vindo só da América do Norte. No último trimestre, a receita cresceu 173% em relação ao ano anterior devido à aquisição. Celsius possui cerca de 20% do mercado de energia dos Estados Unidos da América. O portfólio da Celsius cresceu 31% em relação ao ano anterior. As margens brutas foram de 500 e 13% acima dos 46%. Embora tenham dito que no quarto trimestre esperam turbulência e pressão nas margens devido à integração dos investimentos. As margens vão se recuperar para pouco mais de 50% na segunda metade de 2026, se expandindo em 2027. A integração completa deve ser finalizada até o primeiro trimestre ou metade de 2026. Quando falamos sobre a Alani Nu e a Rockstar Energy, falando dessas duas marcas, a Alani Nu teve um crescimento excepcional, próximo de 100% ano a ano. A integração do fornecimento da Pepsi deveria atingir 80% no início de dezembro e estar completa até o primeiro trimestre de 2026. Quanto à Rockstar Energy, ela está se estabilizando. Eles estão focando no segmento sem açúcar, no qual tem 50% de participação de mercado lá. Há uma expectativa de receita recorrente de 250 milhões para 2026. E, claro, por fim, eles autorizaram o programa de recompra de ações de 300 milhões. A Celsius teve ações que subiram 67% no ano, mas já estiveram bem mais altas antes. Na verdade, ela foi negociada perto de 67 em outubro. Após o último relatório de resultados, a ação caiu ainda mais, chegando a cerca de 37, mas o mercado como um todo continuou caindo e depois se recuperou. Desde então, ela vem se aproximando da média móvel de 200 dias. Ela já foi rejeitada 2 vezes. Vamos ver o que acontece na próxima semana, apesar do volume muito baixo típico do fim de ano e também no início de 2026. Por fim, este é o Zeta Global, agora. Como você pode ver, Zeta subiu cerca de 10 no ano até agora, mas nos últimos dias essa ação subiu cerca de 15 de 16. Pelo que vi, nenhuma notícia. Eu, pessoalmente, quando falei sobre isso há cerca de 6 meses, disse: primeiro, essa é uma empresa muito subvalorizada, e segundo, pode parecer um alvo de aquisição. Então, será que o mercado sabe de algo que nós não sabemos? Eu não sei, mas ter esses movimentos, especialmente numa sexta-feira, tivemos uma movimentação de cerca de 8... E bem, na quinta-feira os mercados estavam fechados, então acredito que na quarta-feira as ações também subiram, 4 sem nenhuma notícia. Então, 2 dias consecutivos em que essa ação, claro, superou o mercado sem nenhuma notícia. Talvez o mercado só esteja dizendo: ok, gostamos desse nome. Está subvalorizada e barata, então vamos aumentar o preço. Mas, por outro lado, isso poderia ter acontecido com o PayPal, mas não aconteceu. E então, se olharmos para o crescimento esperado de receita e lucro operacional da Zeta para os próximos anos fiscais, podemos ver que o ano fiscal de 25 ainda é um ano muito bom para eles. No ano fiscal de 26, a receita cresceu 34%, mas só 11% no ano fiscal de 27. Talvez haja poucos analistas com projeções para 2027, então temos apenas uma estimativa. Mas você também pode ver que a margem operacional deve passar de cerca de 15 para quase 19. O fluxo de caixa livre deve crescer mais rápido que a receita nos próximos 2 anos fiscais. Olhando para o desempenho geral da Zeta, o último trimestre foi o 17º consecutivo de superação e elevação das expectativas. A receita trimestral foi de 337 milhões de dólares.
Isso representou um aumento de 28% ano a ano, e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado acelerado aumentou 46% ano a ano, com uma margem de 23,2%. O fluxo de caixa livre aumentou 83% ano a ano, com uma margem recorde de 14%. Tivemos 572 clientes em escala. Isso representou aumento anual de 20% e 180 clientes super escalados 25% a mais que no ano anterior. Athena, a inteligência artificial super inteligente deles, será lançada no primeiro trimestre de 2026. Algumas semanas atrás, ou talvez já faça um mês, eles adquiriram outra empresa chamada Marigold for Enterprise. Isso será concluído no final do ano, então agora isso vai expandir a base de clientes deles para mais de 100 empresas e empresas da Fortune 500. Isso enriquece a nuvem de dados, aprimora os algoritmos de inteligência artificial e substancialmente gera oportunidades de vendas cruzadas. Eles tiveram o Zeta ao vivo, acredito que foi em outubro, se não me engano. Eles bateram recorde de público 35% maior que o ano anterior e buscam mais de 100 milhões em novos negócios, ante 57 milhões no ano passado. No geral, o desempenho forte levou ao aumento das projeções. E novamente, essa é uma perspectiva orgânica. Assim, a receita deve subir 28% ao ano, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado, 42%, e o fluxo de caixa livre, 71% ao ano. Quanto a 2026, já nos deu alguma perspectiva. Crescimento orgânico de 21% ao ano, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado de 23% e fluxo de caixa livre de 14%. Espera um fluxo de caixa livre de 209 milhões? A receita do primeiro trimestre de 2026 deve ser de 3.145 milhões, 19% maior que no ano anterior. E tudo de forma orgânica. Agora dá pra ver que na sexta-feira a ação subiu 83. Enorme candle verde, subiu acima das médias móveis, mas ainda sem motivo aparente. Em novembro, a ação caiu um pouco abaixo da média móvel de 200 dias, mas se recuperou rapidamente quando todo o mercado começou a se recuperar após a correção. Isso começou para algumas ações em outubro, para outras no início de novembro, mas depois, perto do final de novembro. Tivemos uma recuperação sólida e agora a Zeta está tentando fechar o ano com bastante força. Mas qual é a parte mais importante aqui? A parte mais importante é, claro, ver que o negócio fecha o ano com bastante força. E é exatamente isso que aconteceu. Isso aconteceu com Grab, isso aconteceu com Zeta, e é isso que está acontecendo aqui com Celsius também. E claro, podemos falar de todas as outras empresas também. As ações podem subir bastante, mas isso não significa que o negócio está indo muito bem. Pode ser só uma operação de momento ou impulsionada pelo varejo, já que novamente começamos o vídeo falando sobre investidores de varejo. Então, o outro lado da moeda também é verdadeiro. Apesar da melhora da empresa no ano, a ação pode cair bastante. O principal exemplo é, claro, a PayPal. No início do ano estava em 90, agora em 60, e ainda assim o negócio está melhor do que antes. Não se deixe enganar ao olhar para o preço de uma ação ou para um gráfico de ações e chegar à conclusão de que, está barato, ou está caro, ou é bom, ou é ruim. No geral, é isso por hoje neste vídeo. Sim, vai ter uma visão geral da carteira, claro, nas próximas horas aqui no canal também. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Vejo todos vocês no próximo. Tchau, tchau.